Medo, dúvida e consciência. Quem sabe quem são esses personagens aí? Vamos ver. Vamos ver o nível Eu de sei. arcabouço cultural da moçada. Isso aí é do filme Shaun of the Dead, que Exatamente. foi tristemente na longa tradição brasileira de traduzir mal o título de filme, foi traduzido como Tá Todo Mundo Morto, eu acho, né? Todo mundo quase morto. Quase todo, todo mundo quase. Nossa Senhora. Arcabouço cultural. Essa escolha realmente só matando. É que faz parte da trilogia Corneto, né? Os 3 filmes. A trilogia Corneto, que é o Todo Mundo Quase Morto, Hot Fuzz Hot Fuzz e The World's End. Isso, When the World's End. The World's End. Isso mesmo. Bons muito filmes, bom. Os três muito bons. Muito bons. Os três muito Hot bons. Furry pra mim é o melhor. Eu gosto, Hot Fuzz. Hot Fuzz. Hot Fuzz é bem bom. Eu gosto mais do Hot Fuzz também. Eu prefiro Shaun of the Dead, mas eu gosto do Hot Fuzz. O World's End realmente eu assisti mais fraquinho, pra ver. A trilogia tem que assistir. Exatamente. O MHG perguntou: é do cara andando de boa no meio de zumbis? Exatamente, é esse mesmo. Esse mesmo. A cena muito boa. São as duas cenas que a galera gosta de comparar, que é a primeira vez é a cena antes dos zumbis, e depois ele fazendo exatamente a mesma coisa, mas aí já com os zumbis rolando. E ele sem perceber. É bem boa essa comparação, inclusive. O que acontece? Um dos principais elementos do herói é a resiliência, né? A persistência, a capacidade de confrontar o perigo sem esmorecer. Palavras bonitas. Pra quem assistiu... Bonito, eu tô gastando meu latim hoje. Quem assistiu o Rock 5, 6, sei lá, que tem a famosa cena que ele fala pro filho que o importante não é quantas vezes você é derrubado, mas quantas vezes você levanta. Né? E isso é bastante característico do heroísmo. Justamente porque, como a gente já falou no Papo de Mestre sobre Jornada do Herói, uma parte considerável da estrutura da Jornada do Herói são os momentos que envolvem desafios. Né? A travessia do primeiro portal, os testes, a aprovação suprema. Tudo isso são momentos em que o herói cai ou quase cai. E aí a resistência talvez seja justamente por conta disso a característica mais importante do herói. Porque é ela que permite ele lidar com as experiências, sobreviver a elas e ficar com o aprendizado do processo. E é por isso que essa característica é tão importante ao definir quem não é o herói. Ou seja, o não-herói, ele não tem essa obrigação. O não-herói, ele não tem a obrigação da resiliência. Ele tem medo, ele tem dúvidas, ele tem, como a gente falou, das limitações, ele tem consciência das próprias ações e das próprias fraquezas, das próprias vulnerabilidades. E isso é o fator que norteia as decisões dele. Né? Não é que o herói não pode ter medo, não é que o herói não pode ter dúvida. E ele pode, e é sempre bom quando você tem um herói que tem isso. Justamente porque isso dá essa dimensão de humanizar o personagem, humanizar o herói. A diferença é o que o herói faz com isso. O herói aquela coisa de respira fundo, supera o medo e faz o que é certo. Né? Isso não é necessariamente verdade com o não-herói. Ele pode sucumbir ao medo, ele pode decidir fugir, ele pode fraquejar diante de uma ameaça física, ele pode fraquejar diante de uma ameaça psicológica. O não-herói é o personagem que fica dividido sobre aceitar ou não um suborno. É o cara que está disposto a fugir se ele acha que a morte é quase certa. E isso é uma coisa que às vezes foge do padrão do RPG. O RPG busca o heroísmo, o RPG busca a resiliência, o RPG busca o personagem que pode ter medo, mas não sucumbe a ele. Né? Então, eu já falei algumas vezes aqui sobre, eu acho que o Luiz também, sobre a aventura que a gente jogou com o próprio Baal narrando, de All Flesh Must Be Eaten, que é um sistema que a gente já mencionou algumas vezes aqui de zumbi. E aí a gente jogou uma campanha, não foi uma campanha, foram acho que 2 sessões ou 3 sessões, em que nós jogamos com personagens inspirados em nós mesmos. Então a gente foi lá e fez uma fichinha do que seríamos nós no sistema, e a gente jogou com um apocalipse zumbi acontecendo em Goiânia. E a gente estava na casa de alguém quando surgiu o apocalipse zumbi e a gente vai interpretando a partir daquilo ali. E o que aconteceu? Calhou de um amigo nosso que estava jogando decidir que o personagem dele, que era ele no caso, teria uma reação diferente a que a gente estava tendo ali e tal, com base na formação religiosa que ele teve na infância. Então todo mundo ali teve aquela coisa de, pô, eu tô jogando RPG. Eu, jogador, eu, Marcelo, provavelmente teria vários problemas com o apocalipse zumbi. Mas o meu personagem, Marcelo,
entrou no espírito de heroísmo que o RPG pedia. Esse colega nosso não. Ele falou, cara, os zumbis começaram a aparecer, ele começou a ver aquilo como um apocalipse religioso. E o problema do apocalipse religioso, se você tiver visto os nossos papos de mestre sobre apocalipse, é que não tem o que fazer. Se você não leu a Bíblia, depois que tem o arrebatamento, se você não foi arrebatado, é só sofrimento. Você ficou na terra para se fuder mesmo. Então, se você não foi arrebatado, agora você só sofre. Então, o personagem dele meio que abraçou essa ideia e falou: cara, eu só quero morrer, eu só quero sofrer, eu só quero. Não faz sentido eu ficar procrastinando aqui, adiando essa situação. Me deixa ir pra cima dos zumbis, eu quero morrer. E a gente, todo mundo, não vai fazer isso. A gente passou o resto do tempo tendo que lidar com o cara. Que a gente não podia deixar ele simplesmente se entregar pros zumbis, também em parte porque aquilo colocaria a gente em risco. Então, foi um twist interessante pra gente jogar com os não-heróis, justamente porque a gente teve que agir com um colega que estava jogando, que estava interpretando, como normalmente um NPC interpretaria. Você esperaria, jogando uma campanha de zumbis, que talvez em algum momento você se deparasse com um grupo religioso que abraçou o apocalipse, ou que, sei lá, resolveu que eles têm que sacrificar pessoas para tentar acabar com o apocalipse. Forçar o arrebatamento. Exatamente, não façam isso em casa, galera. Mas assim, é o tipo de coisa que você espera encontrar com o NPC. Você não espera que um jogador deliberadamente interprete daquele jeito. E foi um desafio interessante. Infelizmente a gente teve, né, dentro do jogo, teve que arrancar os dentes dele, manter ele amordaçado, preso num quartinho e tal. Porque a gente não queria. Porque a gente não queria que ele morresse, mas. A gente não queria que ele morresse, mas a gente também não queria que ele se matasse, né? Então ficamos numa situação delicada ali e tal. E felizmente a gente parou de jogar a campanha ou a aventura antes que a gente precisasse realmente decidir o que fazer com ele. Nessa altura ele já não estava na mesa mais também, eu acho. Acho que o personagem jogou só a primeira sessão e aí quando o personagem dele surtou, ele largou a mão. Isso aí casa com o tema anterior, né, cara? Porque tava falando aqui no chat. Capitão América e Super-Homem, quem é mais herói? Aquele que não tem medo, não tem dúvida e é praticamente invulnerável, ou aquele que não tem poder suficiente às vezes, aquele que, se ele se arriscar, ele pode simplesmente morrer, ou se ele se arriscar, ele pode fazer um prejuízo a outros, ao qual ele não pode se safar. Então, quando você tem uma situação de falta de medo, falta de desafio, não tem nenhum tipo de questionamento, não tem o peso de consciência jogando no meio no meio da história, fica uma coisa meio sem muito motivo. Você está simplesmente fazendo um jogo de matar e pilhar, enfrentar desafios e vencer no dado. Então, é uma boa ferramenta, é um bom recurso e é meio que o aliado das fragilidades. Porque se você imaginar os personagens humanos, nós no dia a dia por aí, mais do que fragilidade, nós temos o nosso psicológico, né? Nós temos os nossos pensamentos. E para a campanha de RPG, você chegar ao ponto de explorar de maneira eficiente estes sentimentos, cara, você pode assumir um papel junto a poucos e falar assim, cara, eu consegui fazer uma boa mestragem. Porque provocar medo, provocar dúvida e questionamento na consciência não é fácil. Principalmente se os jogadores querem só ir pra porrada. E quanto maior é o poder dos personagens, menos aí pra batatinha eles estão. Porque eles não querem saber se eles estão... se aquele guarda que não tá querendo deixar eles passarem, tem família. Eles simplesmente vão forçar a entrada. Agora, se o personagem ele não tem poderes, ele não é o maioral, e ele sabe que ele forçar a entrada, ele não só está fragilizado, mas como ele também está afetando uma outra pessoa fragilizada, o peso é muito maior.